Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre intuição e como a mente funciona, usando esses 3 livros aqui como exemplo. Já já eu mostro para vocês. Esse assunto para mim é muito importante, não só para quem investe, pessoas que investem no mercado financeiro, seja renda fixa ou variável, e também é importante, na verdade, para pessoas que não investem, porque você pode adquirir conhecimento com esse conteúdo e você pode adquirir posteriormente aí, inteligência financeira, independência intelectual, na verdade. Então, assim, eu aconselho que mesmo que você não invista, assista esse vídeo e depois, se puder, leia esses livros que eu vou indicar aqui no vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. O primeiro livro que a gente vai falar é esse daqui, ó. The Little Book of Behavioral Investing. Esse livro, do James Montier, não existe em português ainda. Eu estou até pensando em fazer vários vídeos a respeito desse livro, falando dele capítulo por capítulo aqui no canal, e aí eu vou traduzindo ele para vocês. Se o pessoal gostar, eu posso até fazer isso com outros livros que não existem em português, porque tem muita gente que infelizmente não tem acesso, não tem conhecimento de inglês e tal. E quem não tem conhecimento de inglês e investe, já está no mínimo aí uns 50 anos atrás dos outros investidores que sabem inglês, né? Até porque inglês é a língua universal e a maioria do conteúdo voltado para investimentos, ele é em inglês. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá. Esse livro aqui, pessoal, fala de psicologia comportamental, voltada mais para investimentos. Ele explica como investidores devem pensar para ter bons resultados no mercado. Então, é um livro que funciona bem, né? Que tem um conteúdo interessante para quem investe. Porém, para quem se interessa por psicologia comportamental, esse livro é uma boa pedida. Então, o que a gente tem aqui na tela? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui é a frase café mais rosquinha 1,10. Esse café mais rosquinha 1,10 é um exemplo que tem nesse livro aqui. Nesse livro ele dá um exemplo com um taco de beisebol e uma bola no lugar do café e da rosquinha. Mas eu vou dar o exemplo dessa forma aqui e vou explicar para vocês o que significa esse exemplo. Ele fala, pessoal, que muita gente, ele começa o livro aqui na introdução falando que muita gente utiliza o sistema 1 do cérebro, que é o sistema mais intuitivo, o sistema assim, mais rápido, para fazer as coisas. E isso é bom quando a gente, por exemplo, tem que amarrar um cadastro, quando a gente está dirigindo, a gente não precisa mais, depois de um tempo, quando a gente aprende, a gente não precisa ficar pensando para passar marcha, esse tipo de coisa. Isso é bom, e o sistema 1 sendo usado dessa forma é bom. Agora, ele é ruim quando você deveria estar pensando de forma racional e utiliza o sistema 1 ao invés de utilizar o sistema 2, que é a parte mais lógica do cérebro. Ele é dividido então entre sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é a parte intuitiva do cérebro e o sistema 2 é a parte lógica, a parte que usa a razão. Então, o que ele fala com isso? Ele fala que a maioria das pessoas é preguiçosa, a maioria do cérebro, né, das pessoas é preguiçoso e o cérebro não quer gastar energia. O cérebro é projetado para poupar energia. Logo, ele vai querer utilizar a intuição para tudo. Ele não vai querer parar e ficar pensando, vou ler um livro de, 1000 páginas e ficar pensando. O cérebro vai querer fazer com que a pessoa evite gastar energia. Mas enfim, aí vamos lá para o exemplo então. O exemplo que a gente tem aqui na tela. Um café e uma rosquinha custam 1,10. Certo? Aqui é para vocês responderem, só de cabeça. Não é para vocês utilizarem calculadora nem nada. Mas vamos lá. Um café e uma rosquinha custam 1,10. O café custa R$1 a mais que a rosquinha. A resposta que você tem que dar é a seguinte. Qual é o preço do café e qual é o preço da rosquinha? Repetindo. O café e a rosquinha custam 1,10. O café é R$1 mais caro que a rosquinha. Qual o preço do café e qual o preço da rosquinha? Beleza? E aí pensem na resposta aí, falem em voz alta, tal. Não precisa nem colocar nos comentários que já eu vou responder ela. O segundo exemplo. Deixa eu pegar uma seta aqui. O segundo exemplo. 5 máquinas demoram 5 minutos para fazerem 5 ferramentas. Essa aqui também é para responder de cabeça. Em quanto tempo 100 máquinas vão fazer 5 ferramentas? Em quanto tempo 100 máquinas vão fazer 5 ferramentas? Se 5 máquinas gastam 5 minutos para fazer 5,
Não, na verdade, exemplo errado que eu dei aqui. Ó, 5 máquinas gastam 5 minutos para fazer 5 ferramentas. Em quanto tempo 100 máquinas vão fazer 100 ferramentas? Em quanto tempo? Beleza? Essa aí é para responder de cabeça. E a última aqui, ó. Vitória Régia no lago. Vitória Régia é aquela planta. Você tem uma Vitória Régia, você tem Vitórias Régias no lago, e a cada dia que passa, o número de Vitórias Régias dobra. O número de Vitórias Régias dobra dentro desse lago. Depois de 48 dias, as Vitórias Régias dominam, elas tampam todo o lago. Se em 48 dias elas preenchem todo o lago e elas dobram de tamanho diariamente, quantos dias vai demorar para elas preencherem metade do lago? Deu para entender? Então, essas 3 aí que vocês têm que responder. Já vamos, então. Essa aqui é para responder de cabeça também, então já vamos aí para as respostas de todas. E depois eu explico por que esse cara utiliza esses exemplos. Mas vamos lá. O primeiro aqui, ó. O café. O café vai custar. O café vai custar, então, 1,05. O café custa 1,05. A rosquinha custa 5 centavos. Por quê? Porque 1,05. Deixa eu fazer assim. 1,05 menos 5 vai dar quanto? 1,05 menos 5 vai dar R$1. Se a diferença do maior para o menor é R$1, então quer dizer que o cálculo está certo. O café custa 1,05 e a rosquinha 5. Por que eu passei esse aqui para vocês? Vou colocar A menos B. Né? A menos B é igual a R$1. Por que eu passei esse exemplo aqui para vocês? Porque esse exemplo quando a gente usa, quando o autor, por exemplo, desse livro aqui utilizou esse exemplo para alunos do MIT, alunos investidores nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que tenta responder de cabeça responde que o preço do café é R$1 e o da rosquinha é 10 centavos. Se o café é R$1 e a rosquinha é 10 centavos, a diferença de um para o outro é só de 90 centavos, né? Porque R$1 menos 10 é 90. Então, então não pode ser, né? O cara falou que o café é R$1 mais caro. Se o café é R$1 mais caro que a rosquinha, o preço do café menos o preço da rosquinha tem que dar R$1. Então vai ter que ser 1,05 menos 5 centavos. Beleza. Utilizou a intuição. O cara que utiliza a intuição e não pensa por muito tempo, não usa o sistema 2 do cérebro por muito tempo, ele responde essa questão errada, então. Outro exemplo. O outro exemplo que eu passei para vocês. 5 máquinas demoram 5 minutos para fazer 5 ferramentas. Quanto tempo 100 máquinas vão demorar para fazer 100 ferramentas? Quanto tempo, pessoal? 5 minutos também, né? Por quê? Porque o tempo não é alterado. Se você aumenta o número de máquinas, o tempo necessário para fazer as ferramentas não vai ser alterado. Entendeu? Deu para entender? Aqui essas duas linhas aqui são diretamente proporcionais. Se você aumenta o número de máquinas e aumenta o número de ferramentas proporcionalmente, o tempo vai ser aumentado proporcionalmente. Aumentou de 5 máquinas para 100 máquinas, aumentou de 5 ferramentas para 100 ferramentas, o tempo de 5 minutos vai se manter. O tempo de 5 minutos se mantém. São diretamente proporcionais. Da mesma forma que, por exemplo, se eu demoro 5 minutos para carregar, sei lá, para carregar um saco de cimento do ponto A até o ponto B. Quanto tempo eu e meu irmão vamos demorar para carregar 2 sacos de cimento do ponto A até o ponto B? Considerando ali que a gente anda na mesma velocidade. A gente vai demorar 5 minutos para carregar 2 sacos de cimento, porque agora são 2 pessoas. Deu para entender? Então essa aqui é outra que muita gente utiliza a intuição para responder e responde errado. E a última aqui, o último exemplo aqui que ele dá é o da Vitória Régia no lago. A Vitória Régia, então, demora 48 dias para tampar o lago inteiro. Ela dobra de tamanho todo dia e depois de 48 dias ela
tampou o lago inteiro. Se ela demora 48 dias para tampar o lago, quanto tempo que ela demora para preencher metade do lago? Vai ser 47 dias, né? Por que 47 dias? Porque se ela dobrou, se ela preencheu o lago todo em 48 dias, no dia anterior ela tinha preenchido metade do lago. Por que metade? Porque cada dia ela preenche o dobro. Ela aumenta o dobro. Tem gente que vê isso aqui e fala, se ela preenche o lago todo em 48 dias, para preencher metade do lago ela demora 24 dias. Que é metade de 48. E isso é a intuição agindo ao invés da razão. É a pessoa não parando para pensar e respondendo de forma rápida. Isso para o investidor é um perigo. O cara que faz isso, que pensa assim rápido demais e toma uma atitude, é um perigo. E infelizmente muita gente faz isso. Não só amadores, mas até profissionais. Então, assim, no final do vídeo eu vou explicar para vocês aí por que vocês não podem utilizar a intuição. Principalmente quem está começando. Beleza. Então, terminamos aqui esse livro. Quer dizer, na verdade tem mais uma linha aqui sobre esse livro. Ó. A linha de Empathy Gap. Empathy Gap nada mais é do que lacuna de empatia. O que é a lacuna de empatia segundo esse livro? Lacuna de empatia é a nossa inabilidade, não sei se existe a palavra inabilidade, o contrário de habilidade, mas enfim, é a nossa inabilidade de prever o que a gente faria no futuro se a gente estivesse estressado, se a gente estivesse assim, no calor do momento. Por exemplo, você tá agora, eu tô em casa aqui, eu tô tranquilo. Aí o cara pergunta pra mim, o que você faria se, sei lá, alguém que você conhece tomasse um tiro, alguém da sua família. Aí eu poderia responder agora, eu faria isso, isso e isso. Tipo, sei lá, ligaria pra polícia. Poderia falar isso. Só que na hora que isso acontece na prática, é impossível você prever da forma como eu tô aqui o que eu faria. Porque na hora H, você pode ter uma reação exagerada. Você pode ter uma reação diferente da que você pensa que você teria no momento. Então, a lacuna de empatia é essa. É isso. E aí, ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo sobre isso. Deixa eu só achar a página aqui no livro. Esse aqui já é capítulo 1 do livro, né? A gente vai falar desse livro só do capítulo 1 nesse vídeo, para não enrolar muito, já que são 3 vídeos. Mas ele fala... Deixa eu achar aqui... tá. O exemplo que ele dá no livro é o seguinte, ó, de lacunas de empatia. Quando a gente come, por exemplo, ele fala que quando você come uma refeição muito, muito farta, você não pode se imaginar, você não pode se imaginar tendo fome novamente. Não sei se faz sentido para você, mas quando você está muito cheio, você não se sente com fome. Você não consegue se imaginar no futuro tendo fome. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Você não consegue prever isso. É uma coisa assim, meio louca para entender, mas é isso. Outra coisa. Aí ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ó. Similarmente, de modo similar, você não deveria nunca ir ao supermercado para fazer compras enquanto você está com fome. Por quê? Porque você vai comprar em excesso. Já perceberam isso? Quando você está com fome e vai fazer compra, você compra mais do que você deveria, porque você... É como se o ser humano projetasse o presente para o futuro. Se você está com fome agora, você imagina que você tem que comprar mais comida para se manter no futuro. Ao passo em que, se você está cheio, você compra menos comida porque você não consegue se imaginar no futuro necessitando de comida. É mais ou menos assim que a mente do ser humano funciona. E aí ele dá um exemplo aqui da academia. Ele dá o exemplo da academia. Ele fala assim, ó, que ele fez um experimento com pessoas que malhavam, né? E aí ele perguntou a seguinte coisa para as pessoas: vocês foram acampar, 2 grupos diferentes, vocês foram acampar. E aí vocês esqueceram, quando vocês chegaram lá, um lugar longe e tal, vocês perceberam que vocês esqueceram água e a comida. Aí ele perguntou para o primeiro grupo. O primeiro grupo não tinha ido malhar ainda. Ele ia malhar, não tinha ido para a academia ainda. Aí ele perguntou para esse grupo: o que você se arrepende mais de ter esquecido? A água ou a comida? E aí o primeiro grupo respondeu que se arrependia de não ter levado a água. 61% deles responderam que se arrependeram de não levar água.
Enquanto que o segundo grupo já tinha ido malhar, estava voltando da academia na hora que eles foram responder. Ou seja, tá voltando desidratado. E aí o cara pergunta para ele, o que é que você se arrepende de não ter levado, se você tivesse no futuro ido no acampamento e tal. O que é que você se arrepende de não ter levado água ou comida? E aí nesse grupo, 92% responderam que se arrependeriam de não ter levado água. Justamente porque eles acabaram de sair da academia. Então, o que é isso assim? Aí aqui a gente fecha esse livro. Aqui a gente fecha esse livrinho. O primeiro capítulo desse livro, né? Posteriormente eu vou fazer mais vídeos falando de outros capítulos dele. Mas, vamos lá. O que a gente pode tirar aqui de conclusão desse... Pensar numa cor aqui. O que a gente pode tirar de conclusão dessa informação? Principalmente dessa última linha aqui. Que o momento em que a gente está vivendo, o momento em que a gente está, por exemplo, se você está no calor do momento ali, você pode tomar decisões erradas. Você pode, por exemplo, se você investe e você está, sei lá, você está ouvindo pessoas no Twitter falando da empresa tal, coisa que acontece muito hoje em dia. Aí você vai e investe na empresa porque você ouviu muita pessoa falando. Você vai no calor do momento. Uma coisa que acontece muito, você vê, sei lá, uma pessoa falando que ganhou X na empresa. Você vai e compra a ação porque a pessoa ganhou. Tipo uma coisa que acontece muito assim quando você tem bolhas e crise. O mercado subiu muito. Na hora que o mercado subiu muito, todo mundo começa a ouvir falar, ou de uma empresa ou de outra que está subindo. E aí depois que subiu muito, as pessoas começam a querer entrar na empresa. Tipo assim, eu perdi o trem e vou, sei lá, vou tentar pegar ele agora, vou sair correndo atrás dele. O trem já passou, pô, o avião já subiu. Mas muita gente faz isso. E aí são os últimos a entrar na festa. A música acaba e esses caras costumam ficar para trás. Então, assim, não tome atitudes baseado... você não pode tomar atitudes baseadas na intuição. Saiu da academia, você tem uma propensão maior a falar que você precisaria levar mais água para o acampamento, ou que você se arrependeria de não ter levado água para o acampamento mais do que comida. Porém, isso é uma resposta intuitiva. Não que a água não seja importante, mas é uma resposta intuitiva. A diferença de 61 para 92 é muito grande, 31%. Então, assim, você não pode... Aqui nesses exemplos aqui que a gente utiliza intuição, se a pessoa aqui, por exemplo, respondeu R$1, a pessoa que respondeu... Aqui eu acho que a resposta errada que a maioria dava era de 100 minutos. Eu acho que era de 100 minutos. Se a pessoa que não respondeu 5 minutos, ela errou usando a intuição. E se aqui a pessoa respondeu 24 dias ao invés de 47, ela errou também? Beleza. Aprenderam que a intuição faz você errar, não utiliza mais. Agora, no caso da academia também, né? O exemplo que o cara deu aqui. Agora, na hora de você investir, isso é complicado. Você tem que parar e pensar. E não é só parar assim e pensar, será que eu devo investir na empresa? Não. É analisar a empresa, analisar a balança, aprender contabilidade também, outro assunto que eu vou trazer aqui para vocês no canal. Vou trazer contabilidade, vou ensinar vocês e tal. Mas o foco desse canal aqui vai ser sobre psicologia comportamental. Um assunto aí que eu não vejo sendo tão dito na internet. A maioria dos canais foca mais em análise fundamentalista, que é um assunto que eu também vou falar aqui. Mas a maioria deles não fala muito de psicologia comportamental. E eu acredito que psicologia comportamental é mais importante do que a parte técnica na hora de investir. Psicologia comportamental, na minha opinião, é o que faz as pessoas perderem. E eu vou até explicar para vocês aí, no decorrer dos vídeos que eu vou fazendo, como as pessoas perdem, como as pessoas geram crises, como as pessoas geram ciclos econômicos, como elas ganham, como elas perdem. E vocês vão ver que a psicologia sempre está por trás de todos esses movimentos de mercado. Mas enfim, beleza. Intuição atrapalha, né? Sabemos disso. Antes de começar de falar do segundo livro, o que é importante salientar sobre intuição? Quando você é treinado em alguma área, por exemplo, você é treinado, você sabe jogar xadrez há muitos anos, a sua intuição vai ser especializada. Você vai saber mais como utilizar a sua intuição. O problema é quando a pessoa, por exemplo, entra no mercado, ela tem uma intuição baseada em achismo, ela não tem a intuição baseada na experiência, porque ela não tem experiência ainda. E aí mesmo assim ela quer utilizar a intuição.
E aí, a gente vai entrar no segundo livro agora, que é esse aqui, e vocês vão entender basicamente por que esse é um problema, por que pessoas novatas utilizando a intuição no mercado pode atrapalhar os resultados dela. Então vamos lá. O que o autor fala aqui, ó? Primeira coisa que a gente tem. Eu não achei a página, mas enfim. Ele fala que uma das coisas que atrapalha o ser humano no geral. Aliás, o nome desse livro aqui é A Lógica do Cisne Negro. Por que esse livro chama A Lógica do Cisne Negro? Porque o autor diz que antigamente você só tinha conhecimento de cisnes brancos no mundo. E aí você poderia facilmente afirmar que não existem cisnes negros. A maioria das pessoas, se não todas as pessoas, nunca tinham visto um cisne negro. Então, quando foi avistado o primeiro cisne negro, a teoria de que não existiam cisnes negros ela caiu por terra. Então, assim, o significado desse livro é que o significado desse nome é para lembrar as pessoas que uma única evidência de existência de um cisne negro pode derrubar 1 milhão de cisnes brancos que corroboram para uma teoria. Isso até vai contra vai contra aquela ideia de que a gente sabe muitos fatos a respeito da vida. A gente se agarra a fatos, porém a gente ignora que uma única informação contrária a um fato que a gente tem memorizado pode derrubar toda a estrutura desse fato. Da mesma forma que um cisne negro contraria toda a teoria por trás da não existência de cisnes negros. Então é por isso que o autor chama esse livro A Lógica do Cisne Negro. Mas então, aí ele fala de ilusão de compreensão. Deixa eu ver se eu acho a página desse terceto que ele chama. Ilusão de compreensão, distorção retrospectiva. Mas o que é a ilusão de compreensão? Enquanto eu não achei aqui. A ilusão de compreensão basicamente é o quê? É você achar que sabe mais do que você sabe sobre alguma coisa. Na verdade, o autor explica dessa forma. Ilusão de compreensão é você achar que consegue entender mais o mundo, achar que o mundo é menos aleatório do que é de fato, que os eventos são mais fáceis de serem previstos, que o futuro é mais fácil de ser previsto. A gente tem a mania, o ser humano tem a mania de achar isso. Não só tem, como vende isso, né? Vende previsão. Tem muito economista que vende previsão e fala, sei lá, crescimento de tanto, do PIB, empresa tal vai subir nesse ano, empresa tal vai vender tanto esse ano, empresa tal vai crescer tanto. Muita gente vende informação. E por que vende? Porque muita gente compra. O ser humano não só gosta de prever o futuro, como gosta de ouvir pessoas prevendo o futuro. E aí tem gente que paga por esse tipo de informação. Nesse canal aqui vocês vão aprender que todas essas previsões, não vou falar todas também porque eu não gosto de generalizar, mas a maioria, 95% dessas previsões não serve para nada. Vocês que pagam por previsões estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo. A única diferença entre, por exemplo, o autor até dá um exemplo aqui no livro, entre um economista aí que prevê as coisas e um taxista, é que o economista tem mais ilusão de compreensão. Ele acredita que ele sabe mais a respeito do mundo, porque ele estudou mais. Essa ilusão de compreensão, inclusive, foi o que fez economistas que ganharam o prêmio Nobel falirem um fundo de investimento. Eles abriram um fundo juntos e faliram um fundo de investimentos. Quase acabaram, destruíram a economia mundial na época. Final ali dos anos 90. Então, assim, ilusão de compreensão é isso. É o cara falar com muita segurança. Eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer isso, isso e isso. Quantos economistas antes da crise de 2008 que não falavam que sabiam que não ia acontecer uma crise, que estava tudo seguro e blá blá blá. Então, assim, não confie em previsões. Mas, posteriormente, em outros vídeos, eu explico o porquê. Mas, enfim, então você tem ilusão de compreensão, né, que é a mania do ser humano de achar que sabe mais do mundo do que de fato sabe. Você tem distorção retrospectiva, que é uma coisa que alimenta a ilusão de compreensão. Por quê? Por exemplo, você passou por uma crise. A crise surgiu... Vou até puxar outro livro aqui para aproveitar. A crise surgiu por causa vamos supor, por causa do crédito dos bancos lá. Beleza. Aí você começa a pensar, na próxima crise, na próxima vez que o banco começar a dar crédito demais, vai surgir uma crise. E aí você começa a vender quando você vê o banco emprestando muito dinheiro. Por quê? Porque você
tem a lembrança da última crise e lembra que na última crise foi isso que aconteceu. Então você acredita que a próxima crise vai ser exatamente da mesma forma que a anterior. Aí esse livro aqui do Peter Lynch, esse aqui eu vou falar brevemente, não vou me estender muito, mas nesse livro do Peter Lynch ele fala, o One Up on Wall Street, ele tem a versão em português dele, chama O Jeito Peter Lynch de Investir, mas nesse livro ele fala que ele dá um exemplo dessas pessoas que tentam prever movimentos do mercado. Ele dá um exemplo e compara essas pessoas com o povo maia, porque eu acho que era o povo maia mesmo que ele cita no livro. Que o povo maia, por exemplo, ele se preparava para a crise, por exemplo, o mundo acabou, da primeira vez acabou com o dilúvio. Beleza, aí acabou o dilúvio, as pessoas sobreviveram, e aí as pessoas sobreviveram se preparando para o próximo fim do mundo. Só que o próximo fim do mundo para essas pessoas seria igual ao anterior. Então a pessoa se preparava para a água, e aí vinha fogo, e acabava com o mundo. Aí essas pessoas, as que sobreviviam, se preparavam para o terceiro fim do mundo. Aí eles se preparavam para fogo, e aí vinha, sei lá, terremoto e tal. Então, assim, eu lembro que no final ele fala que teve mais um fim do mundo lá, mas eu esqueci, ele faz uma piada com isso, mas enfim. Então é isso, a pessoa normalmente se prepara para o futuro baseada no passado. Essa é a distorção retrospectiva. É tipo você olhar para o retrovisor, tentando olhar para trás e ver e enxergar o que vai acontecer à sua frente. Mais ou menos isso. Todo mundo tenta fazer isso. Qualquer investidor aí olha para o passado da empresa para tentar projetar o futuro dela, né? Porque é o que a gente tem para trabalhar, né? Mas enfim, o que a gente não pode fazer é olhar o passado da empresa e acreditar que a gente tem certeza que a empresa vai dar certo. Beleza? E o último aqui, pessoal, a última informação desse livro é sobre a supervalorização de informações factuais. O que isso quer dizer? Esse sim quer dizer que é o ser humano achar que sabe mais do que sabe. É tipo o exemplo que eu dei lá do cara que tem a ilusão da compreensão, acredita que o mundo, o economista acredita que o mundo é previsível, logo ele que estudou muito consegue saber mais do que as pessoas que não estudaram tanto quanto ele. E isso gera uma falsa sensação de superioridade intelectual. E é um grande problema, e acaba sendo um grande problema assim, para o investidor. Muito investidor acaba aprendendo a ser humilde quando toma um loss grande, quando perde muito dinheiro. Tem muita gente que quebra aí na bolsa. Agora, tem muita gente que também esquece, né? Por exemplo, o cara toma um loss, o cara perde muito dinheiro, perde todo o dinheiro, aí tal, volta a investir, né? Aqui eu estou falando de investimento em longo prazo, sem day trade nem nada. Aí o cara vai, investe e tal, e aí ele fica, sei lá, 3 anos investindo. E aí pegou um bull market muito grande, e aí ele ganhou muito dinheiro. O cara pode, por isso, ficar ousado e achar que ele está melhor do que as outras pessoas. Ele pode começar a ficar ousado e investir em empresas mais arriscadas, achando que agora ele não perde mais. Isso acontece com muita gente. Se bobear, acontece com todo mundo. Não sei, nunca perguntei para outros investidores, né? Aqui eu acho que acontece mais por auto-observação. Acontece comigo às vezes. Mas enfim, a gente tende a valorizar principalmente as coisas que a gente sabe, e a gente tende a menosprezar as coisas que a gente não sabe, que é a chamada evidência silenciosa. Evidência silenciosa é outra coisa descrita nesse livro aqui, onde o autor fala, ele dá um exemplo eu não lembro o nome dos personagens aqui de cabeça, mas tem 2 personagens aqui no livro, e aí um deles fala para o outro, né? Um deles é ateu, e aí o outro quer convencer o ateu da existência de Deus. Aí ele fala assim, o navio tal naufragou. Todas as pessoas que sobreviveram oraram e elas estão aqui vivas. Elas estão aqui vivas e tal, e elas oraram a Deus e por isso elas sobreviveram. Aí o cara que era ateu perguntou para ele, mas cadê o relato? Cadê o relato das pessoas que oraram e não sobreviveram? É muito fácil você falar que uma coisa aconteceu porque por causa desse motivo, essa causa gerou essa consequência e tal. Porém, você não pode ignorar a evidência silenciosa, que é o que você não consegue enxergar. A sobrevivência dessas pessoas que oraram não implica que Deus exista. Não vou entrar aqui no assunto religião nem nada, mas não implica que Deus exista. Porque outras pessoas podem ter orado e não sobreviveram, infelizmente. Então,
Esse livro é um livro, outro livro interessante para o pessoal que gosta de ter um senso crítico mais elevado, gosta de estudar e gosta de investir. Fala muito de aleatoriedade. Aleatoriedade é algo que está presente não só na nossa vida no geral, mas especificamente no mundo dos investimentos. Você tem muita aleatoriedade e você tem muita ilusão de compreensão. À medida que você vai lendo, estudando mais, investindo mais, ficando mais tempo no mercado, pode acontecer de você ter uma ilusão de compreensão, de você achar que você entende mais que outras pessoas e tal, porque, assim, pode até ser que você entenda, mas há um risco muito grande de você confundir conhecimento experiência com, sei lá, sensação de superioridade, achar que você nunca pode perder. Muita gente perdeu por achar que nunca poderia perder. É um negócio até complicado. Depois a gente vai fazer outros vídeos também falando de racionalidade, que é um assunto interessante. Mas enfim, vamos agora para o último livro. O vídeo vai ficar com 30 e poucos minutos, provavelmente. Mas é isso aí, né? Falando de 3 livros, média de 10 minutos por livro. E o último livro aqui, Rápido e Devagar. Esse livro, para mim, é a Bíblia da Psicologia Comportamental. O livro mais importante. Você pega, por exemplo, A Lógica do Cisne Negro. Você pega aquele livro do The Little Book of Behavioral Investing. Todos esses 2 livros têm como base... Assim, o Lógica do Cisne Negro nem tanto. O Lógica do Cisne Negro, se eu não me engano, ele cita esse livro aqui, cita esse autor. Agora, esse Behavioral Investing aqui, livro de psicologia comportamental voltada para investimentos, fala muito desse livro aqui. Para quem já leu Rápido e Devagar, esse livro aqui vai ser fichinha. O bom desse livro é que ele não só fala da psicologia, mas ele também fala como um investidor poderia usar a psicologia a seu favor. Então, é por isso aí que, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso traduzir os capítulos desse livro aqui em formato de vídeo e apresentar para vocês aqui no canal mais para frente. Mas enfim, vamos lá para o livro, para a Bíblia da Psicologia Comportamental. Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman nada mais é do que um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Física por causa da teoria dele sobre 2 sistemas. Se eu não me engano, foi essa teoria que deu a ele o Nobel. E esses 2 sistemas são nada mais nada menos do que aqueles 2 sistemas do cérebro que eu falei para vocês mais cedo no vídeo, que é o sistema 1 e o sistema 2, sistema intuitivo e o sistema, o cachorro latindo, meu Deus do céu, não vou editar esse vídeo, vai ter latido mesmo, enfim. Mas enfim, vamos lá. Aí ele fala do sistema 1, né, que é o sistema intuitivo, e do sistema 2, que é o sistema mais racional. Ele fala que, por exemplo, às vezes é bom você usar esse sistema intuitivo, eu já falei isso mais cedo, e às vezes é ruim. Quando você precisa tomar uma decisão que envolve dinheiro, por exemplo, uma decisão que envolve investimentos, você usar o sistema 1 é um pouco ruim. Aí por exemplo, uma coisa que a gente pode parar assim e pensar por autoobservação, como a gente é levado a cometer erros envolvendo dinheiro. Marketing, neuromarketing, tudo isso pode chamar a atenção da pessoa a níveis psicológicos e fazer a pessoa tomar uma decisão errada. Uma decisão que às vezes a pessoa se arrepende 10 minutos depois. Já aconteceu comigo uma vez, por exemplo, quando eu era bem mais novo, de eu ir numa loja, comprar uma camisa, uma bermuda, e depois que eu saí da loja eu me arrependi de ter comprado. Assim, acontece, né? Eu era novo e tal, mas enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado. No mercado isso acontece muito também. No mercado você tem muito... No mercado, assim, na mídia no geral, você tem muita informação. Hoje em dia você tem um excesso de informação imenso, e isso é relativamente bom, à medida em que você consegue aproveitar, porém, tem um problema, né? Porque é mais difícil você filtrar o que presta e o que não presta, né? O excesso de informação é tão grande que, às vezes, você consome informação que não deveria consumir. Que é o chamado ruído, né? Você tem sinal e você tem ruído. Sinal é o que importa, ruído é o que não importa. E, pelo que dizem, o Taleb, inclusive, o autor do Lógica do Cisne Negro, Nassim Taleb, inclusive ele tem um livro que fala disso, que a gente também vai falar aqui nesse canal, que é sobre ruído e sinal. Como notícias atrapalham como notícias atrapalham a forma do ser humano de julgar informações. Outra coisa, esse que eu esqueci de falar do livro dele, é que ele dá um exemplo sobre como notícias atrapalham o investidor. Ele dá um exemplo da época que prenderam o Saddam Hussein. Saddam Hussein foi preso, e aí, na hora que ele foi preso, o tesouro dos Estados Unidos, se eu não me engano, ele aumentou. Aí o que aconteceu?
saiu a notícia lá acho que foi no site Bloomberg. A prisão do Saddam faz com que as pessoas comprem mais tesouro, mais ou menos assim. E aí, passou meia hora depois que o tesouro subiu, ele caiu. E aí os caras do jornal Bloomberg lá, eles editaram a notícia e colocaram: a prisão do Saddam faz o tesouro cair. Tipo, se o cara usa a notícia pra investir, o cara tá ferrado, velho. Em meia hora eles mudaram a notícia e colocaram o oposto. Como se o tesouro tivesse subido ou caído por causa da prisão do cara. É isso que você tem que tomar cuidado. Notícia tem mania de fazer isso. E é muito fácil enganar as pessoas. Por quê? Acontece, por exemplo, o Saddam foi preso hoje. O tesouro subiu? Eu posso falar que o tesouro subiu por causa do Saddam. Por quê? Porque se você falar que não, ele não subiu por causa do Saddam, eu vou falar, subiu sim. A prova de que subiu, a prova de que o Saddam influenciou nisso, é que o tesouro subiu. Assim, a justificativa para você estar certo é a própria alta do tesouro. A mídia pode sempre alegar isso. Então você tem que tomar cuidado, porque normalmente, principalmente mídia não especializada em investimentos, não sabe do que está falando quando elas falam de empresa. Elas falam assim, jornalista não é investidor. Então você tem que tomar cuidado. Economista também tenta prever, muitos deles nem investem. Então você não confia em quem não investe para pegar notícia, cara. De preferência, evita notícia no geral. De 10 notícias que você consome no dia, uma só presta. Mas enfim. Então voltando aqui para o livro aqui, rápido e devagar. Para a gente finalizar esse livro, esse vídeo. Ele dá um exemplo do Steve, que é uma pessoa educada, tímida. É uma pessoa que não tem muitos amigos. Gosta muito de livros de ficção. Ele... Deixa eu ver o que mais eu posso falar desse Steve. Ele é uma pessoa assim, um pouco antissocial, não tem tantos amigos, gosta de livros, mora num apartamento e tal. E aí, a pergunta que eles fazem para você: qual que é a maior probabilidade do Steve ser um bibliotecário ou ser um fazendeiro, um dono de fazenda? Pela descrição que eu fiz aqui, a maioria vai falar que a maior chance é dele ser um bibliotecário. Por quê? Porque o cara é tímido, o cara gosta de livros de ficção, o cara não tem muito amigo. Meio que assim, usando estereótipos aí de um bibliotecário, né, não conheço nenhum, a gente poderia dizer que ele parece mais um bibliotecário. Porém, eu perguntei qual é a maior probabilidade dele ser um bibliotecário ou um fazendeiro. E em relação à probabilidade, a maior probabilidade dele ser um fazendeiro. Por quê? Porque o número de fazendeiros no Brasil ou nos Estados Unidos é 10 vezes maior ou 20 vezes maior do que o número de bibliotecários. Então não interessa a descrição que eu dei para você do Steve. Não interessa se ele gosta de ler. Não interessa se ele se ele é tímido. Não interessa nada disso da descrição que eu dei para você. Se nos Estados Unidos você tem... Vamos pegar Brasil. Vamos considerar que no Brasil a proporção é a mesma. Se no Brasil, para cada um bibliotecário, você tem 20 fazendeiros, alguém te pergunta qual a maior probabilidade da pessoa ser bibliotecário ou fazendeiro, é lógico que vai ser fazendeiro. Não interessa se a descrição leva a entender que a pessoa é bibliotecária. O que importa é número. O que importa é o número de pessoas que são bibliotecários, que são fazendeiros no país. Mas aqui entra outra coisa aí, que é a intuição que eu falei para vocês, né? A intuição leva você a julgar o cara pela descrição e falar que ele é bibliotecário. Outro erro aí, que se você tiver respondido errado, você pode cometer aí no mercado. E aqui a gente tem algo chamado heurística da disponibilidade. A heurística da disponibilidade é basicamente a facilidade que você tem de puxar uma informação da memória. Quando eu dou a descrição do Steve, você começa a pensar. Você começa a imaginar um cara tímido, um cara lendo livro. Provavelmente é um bibliotecário. Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Qual dos dois grupos aqui, qual das duas classes, tem maiores chances de serem infiéis com as esposas? Políticos ou advogados? A maioria que vê isso responde político. Por que responde político? Porque é mais fácil você ver uma notícia de políticos infiéis no jornal do que você ver uma notícia de advogados infiéis.
E aí, se você tem mais acesso a uma informação e menos a outra, você vai ser levado a acreditar que a classe dominante no jornal é a classe mais infiel. Esse é outro exemplo de heurística da disponibilidade. Se você vê muito uma informação no jornal, igual acontece hoje, o jornal mete o pau no Bolsonaro, você vai tender a acreditar que o Bolsonaro é o capeta na Terra. Não interessa se, assim, comparado a outro político, ele é menos pior nem nada. Você está vendo a informação do cara. O jornal está falando do cara. Da mesma forma que um político e um advogado, aqui não precisa nem ser político e advogado. Pensa assim, um sorveteiro, grupo de sorveteiros contra grupo de padeiros. Qual que é o mais infiel? Imagina que quando eu te perguntar isso, um dia antes de eu te perguntar isso, qual que é o mais infiel, você viu uma notícia no jornal de um padeiro que traiu a mulher e fugiu com outro amante aí, foi lá para Porto de Galinhas morar lá e viver de pesca. Você vai acreditar que o padeiro a classe de padeiros é mais infiel. Por quê? Porque isso aí vai estar fresco na sua memória. Estando fresco na sua memória, você tende a generalizar, você tende a projetar isso para todos os padeiros aí, tadinhos dos caras que nem infiéis são. Então acontece isso com o caso de políticos aqui, eu não estou defendendo político, nem advogado, mas eu marquei advogados aqui, mas não estou dizendo para vocês que advogados são mais infiéis, não. O que eu estou querendo dizer é que advogados podem ser mais infiéis, porém a gente acredita que políticos o são. E a gente acredita que políticos são porque a gente vê mais sobre políticos desonestos no jornal. Falar de um advogado que traiu a esposa no jornal não vai dar tanta audiência, né? Aliás, a audiência sobre eventos ruins, a audiência sobre assuntos ruins é outra coisa que a gente vai falar aqui nesse canal. Como isso pode influenciar a cabeça do investidor, a cabeça do ser humano no geral. Como jornais utilizam informações ruins para meio que manipular a psicologia pública, a psicologia das massas, né? A opinião pública. Então a gente vai falar sobre isso posteriormente. Então, assim, a gente falou hoje de 3 livros, né? Rápido e devagar. Falamos brevemente dele. Falamos do Behavioral Investing, The Little Book of Behavioral Investing, que é o livro aí que, se vocês quiserem, eu traduzo. E falamos também do Lógica do Cisne Negro. Muito livro que eu tenho para falar para vocês aqui nesse canal. Muito assunto. Vou falar também mais para frente de Excel, contabilidade, economia. Economia também tem muito assunto. Tem esse livro aqui, ó, que fala muito da ação do homem, como o homem age, como o homem tenta... O que é racionalidade, como o homem tenta buscar a felicidade acima de tudo. E aí a gente vai falando de muita coisa, pessoal. Então eu vou parando por aqui porque o vídeo já está enorme. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí. Uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo. Se inscrevam no canal aí, deem joinha. E é isso. Fui!